Queridos irmãos e irmãs aqui no nosso santuário, você que nos acompanha aí de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Sabemos que o ser humano é o ser da fome e da sede. Nós temos fome e sede sempre. E há pessoas que têm, parece, uma fome e uma sede maior que a dos outros, porque tem gente que no almoço já está falando da janta. Tem gente que no café da manhã já está sonhando com o lanche da tarde. Por quê? Porque o nosso estômago sempre digere o que ele vai cair. E o ser humano tem uma fome insaciável, não vai se saciar. Nós nos saciamos temporariamente. Basta você ter uma bela refeição, talvez um sono, pouco tempo depois você já estará querendo comer de novo e beber de novo. É por isso que Jesus fala muito sobre a comida eterna e a bebida eterna. No evangelho que ouvimos da samaritana, vai misturar ali a sede dela por água, a sede dele por ela e a fome dos discípulos por ele. Ali vai misturar fome e sede humana com aquilo que Deus pode nos dar, uma comida que sacia a fome eternamente, uma bebida que sacia a sede eternamente. Fome e sede todos nós temos, isso aí nos iguala. Todo mundo tem fome e todo mundo tem sede. O que é que nos separa? O que é que faz de nós diferentes? Onde nós saciamos a fome, onde nós saciamos a sede. Aqui é o lugar existencial, a fome e a sede que nós trazemos internamente, onde é que nós procuramos saciá-la. É isso que nos fará pessoas com um olhar para a vida eterna e pessoas com um olhar para a morte eterna. Nós que somos cristãos, nós não caminhamos para a morte, nós caminhamos para a vida, vida eterna, comida, bebida eterna. Uma pessoa que vive para a vida, vida eterna, ela vai saciar a sua fome e sua sede num determinado lugar. A pessoa que tem na cabeça dela que com a morte acaba tudo, que não há céu, não há inferno, não há purgatório, não há julgamento, esta pessoa caminha para a morte, e o jeito dela viver esta caminhada é também diferente. A maneira que ela vai saciar a fome e a sede dela é diferente. Olhemos para nós mesmos, olhemos para a sociedade. Todos nós queremos matar a fome e a sede, e não só de comida e bebida, de amor, de presença, de saúde, de realização, onde nós buscamos. A primeira leitura que foi proclamada traz uma questão muito séria e que toca a cada um de nós. Quando as coisas não vão bem, quando falta a comida e a bebida, no caso, amor, saúde, estudo, trabalho, o que vem à nossa mente e ao nosso coração? Nós ouvimos na primeira leitura que se usa muito o verbo murmurar, reclamar. A reclamação, ela afasta a graça de Deus. Se nós soubéssemos o tanto que a reclamação, ela influi até na nossa célula, até no nosso corpo, até no nosso físico, o que dirá nas emoções e na espiritualidade. Toda vez que o povo murmura, coisas ruins aconteceram, acontecem e acontecerão. E o pessoal começa a murmurar contra Moisés, que eles estão no deserto. Eles saíram do Egito, estão indo para a terra prometida, estão passando pelo deserto. Eles estão no deserto de 40 anos. Nós estamos num deserto de 40 dias, que é a quaresma. E nesta quaresma, nós estamos encontrando a saciedade ou a murmuração. Quem está satisfeito, não murmura.
Quem satisfeito não está, reclama. Por isso eles reclamaram com Moisés: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede? E Moisés, ele vai lançar sobre aquele povo uma pergunta. Antes de dar água milagrosa da rocha, ele vai perguntar para aquele povo: o Senhor está ou não no meio de nós? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Quantas vezes na missa o padre fala isso e vocês respondem? Três vezes. Antes do evangelho, antes da oração eucarística e antes da bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, demos graças. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, ide em paz. Ele está no meio de nós. Como? Primeiro, o Senhor esteja convosco na palavra. Segundo, o Senhor esteja convosco no pão, na Eucaristia. Terceiro, esteja convosco no testemunho, quando acaba a missa e começa a missão. Ele está ou não no meio de nós? A hora que Moisés vê aquele povo reclamando, primeira coisa que Moisés quer saber daquele povo: vocês estão reclamando porque vocês duvidam que Deus está no meio de nós? Quando na nossa vida falta algo, vem uma doença, um acidente, um desemprego, um problema familiar, uma dor, a pergunta é: o Senhor está ou não no meio de nós? Que na nossa cabecinha, muitas vezes dura, parece nós que quando vem algum problema, Deus se ausentou. Eu estou sofrendo porque Deus não olhou para mim. Eu sofri esse acidente porque Deus se ausentou. Eu perdi o meu trabalho porque Deus se ausentou. O meu filho está nas drogas porque Deus se ausentou. Quando é que Deus vai matar a fome e a nossa sede? E começamos a reclamar. E reclama da vida, e reclama das pessoas, e reclama do trabalho, e reclama do governo, e vamos reclamando. E Moisés pergunta para os reclamões: Deus está ou não no meio de nós? O povo já tinha visto milagres: a libertação do Egito, o mar vermelho que se abre, o maná que cai dos céus. Deus deu provas do seu poder, mas o povo continua reclamando. O Senhor está ou não no meio de nós? É por isso que aquele lugar, Moisés colocou o nome de Massa e Meriba. Nas leituras geralmente a gente lê Massa e Meriba, mas a pronúncia certa é Massá e Meribá. O que significa esse nome, Massa e Meriba, ou Massá e Meribá? Massa é tentação. O povo foi tentado na reclamação e caíram na tentação, reclamaram. E Meribá é murmuração. Qual é a maior tentação hoje da nossa vida? A murmuração, a reclamação. Que se você prestar atenção, e se a gente não presta atenção, e se nós não oramos e não vigiamos, nós começamos a entrar num ciclo de reclamação, e a gente reclama sem ver que está reclamando. Há pessoas que reclamam de alguma coisa que não está bom, e quando tudo está bom, ela inventa um problema para reclamar que aquilo ali não está bom. Ela não vê, a pessoa não vê, mas nós e você, que tem um contato mais íntimo com esta pessoa, que convive com ela, talvez sua namorada, seu esposo, um filho, um amigo, se você vê que esta pessoa entrou nesta murmuração, você tem que falar com ela. Falou: olha, você não vê, mas você reclama da hora que acorda, da hora que você dorme, você reclama de tudo. Talvez você não veja, mas quem está ao seu redor vê na sua língua uma língua ingrata.
Você reclama do tempo, você reclama de horário, você reclama de comida, você reclama dos outros, tudo está ruim, nada está bom. E a pessoa, ela não sabe, mas a reclamação, ela não tange apenas a espiritualidade, mas ela vai passar para o emocional. E a reclamação vira um hábito, um vício, e a pessoa, ela tem a necessidade de reclamar sem ver que está reclamando. Não sei se você convive perto de alguém assim. Você conta uma coisa boa, a pessoa coloca uma questão problemática. Ah, eu vou fazer tal coisa. Ah, tá bom, mas tem gente que já fez e deu errado, hein? Ah, eu comprei tal coisa. Ih, tal coisa estraga muito fácil. A pessoa sempre, ela tenta ver algum problema numa bênção que você tem. São os murmuradores. Leia na sua casa, você de casa, anote aí no seu caderninho de reflexão, Salmo 1. É fácil você lembrar. Salmo 1. Leia esta semana o Salmo 1. Lá está falando que existem dois tipos de pessoa: a pessoa abençoada e a pessoa que não vai ter coisas boas na vida. E quais as causas? Não vou pregar sobre isso, mas vou apenas citar. A pessoa abençoada é como uma árvore plantada junto à água. E a pessoa que a vida não é boa, entre os três casos, um dos casos é aquela pessoa que se une aos murmuradores. Que se você convive com pessoas que reclamam, você aprende a reclamar. Se você convive com pessoas que agradecem, você acostuma a agradecer. Cuidado para que a murmuração não transforme a sua vida e a sua casa em Massá Meribá. Que se Deus olhar para a sua vida, meu filho, e para a sua casa, e falou assim: ah, eu tenho um nome para essa pessoa, eu tenho um nome para a casa dessa pessoa, eu tenho um nome para o trabalho desta pessoa, Massá Meribá. Você caiu na tentação da murmuração. Quando você agradece a Deus, seu anjo da guarda diz: gratidão. Quando você reclama de qualquer coisa, o mal diz: Massá Meribá. O que tem subido ao céu? Mais gratidão ou a tentação da murmuração chegou ao teu coração? Na primeira leitura nós vemos que a rocha é ferida e ela cospe água, e ali o povo bebeu e terminou a reclamação. E a leitura termina com a pergunta: agora que vocês já beberam, me respondam, Deus está ou não no meio de nós? Aí todo mundo, sim. Mas depois, né? Nós devemos dar a prova de fé, é na hora da sede, é na hora do desemprego, é na hora que você vai no médico e recebe que você tem uma doença grave, é quando o seu filho está na droga, na bebida, na prostituição, quando você não se livra da depressão, etc. É nesse momento que você precisa confiar em Deus, dizer: apesar de tudo, Ele está no meio de nós, e no momento certo Deus vai agir. Ó padre, por que eu não sinto Deus em todas as circunstâncias? Porque você não está aprofundando na palavra e na Eucaristia. É aqui que você tem a presença maior de Deus, lendo a palavra e recebendo o pão eucarístico. Eu penso, meus irmãos, é que eu sou muito aberto com vocês, você de casa também me conhece há muito tempo. Eu penso que missa, para quem não entende, é um porre. Nossa Senhora, missa, para quem não entende o que está sendo celebrado, eu acho que não tem coisa mais chata na face da terra. Senta, levanta, senta, amém, amém. E o padre, eu falando, que hora que acaba esse negócio, hein? Aí o coral, ó Senhor, ai meu Deus. Não, a pessoa não está entendendo nada. Não, que coisa chata. Todo domingo é a mesma coisa, não, coisa sem graça. Mas quando você sai de Massá para Meribá e você entra para a Eucaristia,
que significa Eucaristia? Ação de graças, Eucaristen, ação de graças, do grego. Olha, a pessoa que murmura da missa, ela está em Massá Meribá, ela não entrou na Eucaristia, porque a Eucaristia é ação de graças. Quando você entende o mistério, quando você vive a missa, e você não apenas assiste, mas você vive a missa, aquilo te sacia. E um domingo sem missa é uma semana sem graça, fica faltando alguma coisa. Não estou criticando não, estou apenas contextualizando. Vindo para cá, eu vi muita gente fazendo caminhada, Cooper, bicicleta, alongamento, saúde física. Mas a minha pergunta é: estes estão procurando também, cuidar do físico é bom, é necessário, mas aquele povão todo, eles estão procurando no domingo, o dia do Senhor, a saúde espiritual? Porque senão, meu filho, eles cuidam da casca, do físico, e Deus vai dizer: quem vê cara não vê coração. O homem vê a aparência, Deus vê a essência. Então precisamos ter esta atração pelas coisas de Deus, e até na missa afastar a reclamação e entrar na Eucaristia, porque aquele que entende a Eucaristia, ele viverá todo domingo a sua Páscoa semanal, e ele vai dar graças a Deus. Eucaristia, ação de graças. Quem não vive na Eucaristia vai viver aonde? Em Massá Meribá, a tentação da murmuração. Mas nós vamos aqui para o melhor do domingo: Jesus com a samaritana, os dois com sede. A mulher tinha sede de água, Jesus tinha sede dela. E Jesus vai ali exatamente por causa dela. Ela não conhecia o Senhor, mas Jesus já a conhecia. Interessante isso. Você vê no diálogo que o desconhecido para ela é ele, mas ela não é desconhecido. Tanto é que ele faz uma pergunta que ele já sabe a resposta. Meus irmãos, guarde isso, viu? Todas as perguntas de Deus, ele já sabe a resposta. Por isso que muitas perguntas de Jesus, e Jesus pode ser estudado como o homem das perguntas, ele pergunta e ele sai. Por que ele não espera a resposta? Ele já sabe, mas para ele o interessante é a pergunta. Vou dar um exemplo, eu gosto muito de analogia que ajuda a compreender o texto. A sua mãe, o seu marido, o seu irmão já sabe o que aconteceu, mas você ainda não contou. A pessoa chega perto de você e pergunta assim: e aí, tudo bem? Tudo bem. Não quer me contar nada não? Não. Então tá tudo bem. Tudo bem. O que a pessoa pensa? Não confia em mim, porque eu sei que não está bem, porque ele não contou. Agora temos outro exemplo, né? E aí, meu filho, tudo bem? Mãe, tá bem não. Meu marido, vem cá, deixa eu te contar. Meu irmão, vem cá. Falou: não, eu já sabia disso tudo aí, mas eu te perguntei para as vezes você tinha confiança de me contar para que eu pudesse te ajudar. É assim. Deus, ele já sabe, mas quando ele pergunta, não é para que ele saiba, é para que ele saiba se você tem confiança para contar. Quando Jesus senta naquele poço ao meio-dia, ele sabia que só viria tomar água ali quem não gostava de gente, quem tinha vergonha, quem tinha receio, quem já foi muito condenado, apontado, julgado, porque a melhor hora do poço são nas primeiras 2 horas do dia, porque a água está fresquinha, está limpa. Então ali iam pessoas, rebanhos e tudo mais. E esse tirar água do poço é tirar água para tudo. É água para tomar, é água para fazer comida, é água para tomar banho e tudo. Por que essa mulher vai ao meio-dia? Porque era uma mulher mal falada. Ela não queria sofrer mais, então ela fugia de gente.
Ela foi ao meio-dia, que é o horário mais quente, para evitar pessoas. Meus irmãos, guarde uma coisa no seu coração: toda pessoa difícil é uma pessoa ferida. E toda pessoa que foge de você ou ataca você, ela precisa de amor. Não sei se você já teve cachorrinho, gato ou um animal. Um animalzinho acuado, um gato acuado, ele faz duas coisas: ou ele foge para salvar a vida dele, e ele vendo que não pode salvar, ele parte para o ataque. Uma pessoa ferida, uma pessoa que traz sangue interno, ela está sangrando no coração, com você ela faz duas coisas: ou ela vai fugir de você, ela vai evitar conversa, ela vai evitar diálogo, ela vai evitar presença, ela está fugindo, não porque ela é uma pessoa má, ela está ferida. E se você acua esta pessoa, o que ela faz? Ela parte para o ataque, porque um animal acuado, ele ataca. A samaritana, ela pegou o primeiro caminho, mas na conversa com Jesus, ela pega também o segundo caminho. Primeiro, ela foge. A hora mais quente do dia, meio-dia, é a hora mais quente do dia. Mas eu não sei se você sabe, a hora mais quente do dia, onde os dois ponteiros apontam para o infinito, é a única hora do dia que se pode ver o sol no fundo do poço. Se você estiver no fundo do poço e olhar para cima, você vai ver o sol apenas uma hora do dia. Que hora que é essa? Meio-dia. Porque depois disso, ou ele está no crescente, ou ele está no poente. Por que Jesus está no poço ao meio-dia? Porque aquele poço simboliza o coração daquela mulher. Aquele poço simboliza o nosso coração. E o que tem no fundo do poço? Água. O que não tem no fundo do nosso coração? Água, o Espírito. Jesus na Eucaristia, só que nós estamos procurando fora aquilo que nós achamos dentro. E há um verbo que é usado no sentar de Jesus, que ele não senta, isso é no texto grego, né? Ele não senta perto do poço, ele não senta ao lado do poço, ele não senta na beira do poço, ele senta em cima do poço. Quer dizer, ele está em cima do poço e ali ninguém tira água mais. Por que ele se senta em cima do poço ao meio-dia? Porque ele é este sol capaz de iluminar as trevas do nosso coração. Eu não sei o que você tem vivido, não sei o que você tem passado, não sei as suas dores interiores, não sei qual é a sua sede, tampouco a tua fome. Mas uma coisa eu sei: Jesus Cristo pode saciar você. Jesus Cristo pode curar você. Jesus Cristo pode devolver sentido à tua vida. E aqui não é uma hora de relógio, não interessa o ponteiro do relógio. A hora que a pessoa se abre a Jesus, para ela é meio-dia. O que significa isso? Que tudo que ela viveu ali, de tristeza, de lamúria, de sofrimento, ela tem um outro tempo de bênção e de graça. O que é meio-dia? Se passaram 6 horas da luz e faltam 6 horas para o sol se pôr. Tem muita coisa para nós vivermos depois do encontro com Jesus. É apenas meio-dia. Você não está no fim do dia, você não está no fim da vida, você está no fim da sua história. Quando você se encontra com Jesus, Ele ilumina a tua vida e ali você verá, é apenas o meio da caminhada. Tem muita coisa para fazer. Meus irmãos, não podemos fugir das pessoas porque temos vazios interiores. Precisamos nos aproximar de Cristo e Ele vai colocar no nosso caminho pessoas para colaborarem conosco e para nos ajudarem numa caminhada mais feliz. Mas não busque nas pessoas o que só Deus pode
te dar. Lembro do meu tempo de seminário, não me lembro qual era a aula, mas um dos professores leu um poema chamado A Cruz da Prostituição, baseada na samaritana. São as pessoas que têm fome e sede, e na cabeça delas, eu vou me saciar no prazer, então eu tenho que ter prazer. Aí o poema diz que um homem com fome e sede de amor foi beber e comer no lugar errado. Ele foi para um centro de prostituição, e ele chega carregando a sua cruz, e ele vê na esquina uma mulher se insinuando, expondo as partes. Uma mulher que também tinha no ombro uma cruz. Os dois se encontram e vão negociar, e o texto diz 30 moedas de prata. E eles vão ter um relacionamento íntimo, vão fazer sexo. Os dois saem infelizes, carregando a cruz, em direção ao motel da esquina. Esses motéis só para sexo e prostituição. A cruz não passa na porta, então ele deixa a dele de um lado, ela deixa a dela do outro, e os dois sobem, e ali eles têm aquela relação fria, rápida, apenas para saciar a carne. Enquanto acontece o ato, ela se vê recebendo e ele se vê realizado. Terminou aquele ato, se vestem, ele acerta com ela e os dois descem. Ele pega a cruz dele e volta para a casa dele, ela pega a cruz dela e volta para a esquina, só com um detalhe: a cruz está mais pesada. O poema termina assim. Meus irmãos, quantas e quantas vezes, aonde nós estamos procurando saciar a nossa sede e a nossa fome, ao invés de aliviar o nosso sofrimento, nós sofremos mais. Ao invés de aliviar o peso da nossa cruz, ela pesa mais, porque nós não estamos saciando a fome e a sede em Jesus, mas nos prazeres do mundo. E aqui eu citei a cruz da prostituição, mas tem a cruz do crack, tem a cruz da cocaína, tem a cruz do álcool, tem a cruz da pornografia, tem a cruz da masturbação, tem tantas e tantas cruzes. E na hora que você vai sentir o prazer, você tira a cruz, e ali parece que você matou a fome e a sede. Mas basta passar aquele tempo e você voltar ao normal, tem que pegar a cruz de novo, ela estará mais pesada. E no ombro de certas pessoas, a cruz chega a pesar tanto que a pessoa desistiu de caminhar. Eu já atendi muitas pessoas que a família trouxe porque a pessoa desistiu de caminhar, desistiu de lutar, não quer tomar remédio, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer se relacionar, a pessoa quer morrer. E muitos tentam, e tantos conseguem. Cuidado, meus irmãos, aonde você vai buscar água, porque conforme o lugar que você for, você encontrará pessoas não interessadas em saciar a tua água, mas ser o sétimo homem. Porque aquela mulher que vai até Jesus, ela é uma mulher carente, uma mulher sofrida. Padre, o que a samaritana queria? Ser feliz. O que eu quero? O que você quer? Ser feliz. Ser feliz do jeito santo, ser feliz do jeito certo, ser feliz do jeito de Deus. Mas tem gente que quer ser feliz e, como não conhece o caminho, vai sendo feliz do jeito errado. E a mulher, quando vai dialogar com Jesus, ela parte para o ataque. Se ela foge das pessoas, ela vai atacar. Olha que mulher amargurada. Também porque era samaritana e ele judeu.
mas não apenas por isso, uma mulher ferida. Toda pessoa ferida, ela foge ou ataca. Jesus vê a mulher e pede: dá-me de beber. Por que você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Você não tem nem balde, você não tem nem copo, você não tem nada aí. Olha, uma mulher ferida. Uma pessoa ferida, ela te ataca gratuitamente, ela te humilha gratuitamente, ela te põe para baixo gratuitamente. Eu vou contar um nome, porque senão chega na pessoa, né? Mas um bispo muito querido fazia questão de comprar um jornal toda manhã. E ele ia na banca comprar o jornal e dizia sempre: bom dia! Sorrisão. O cara da banca falava assim: para você. E dava o jornal. E foi assim durante semanas, até que um padre que estava na casa desse bispo foi com ele buscar o jornal. Ele fazia questão de buscar o jornal. Falou: vamos buscar o jornal que a gente toma um cafezinho aqui também. E o padre foi. O bispo chegou: bom dia. O cara: para você. Ele pega o jornal e sai. E falou: olha, Deus te abençoe, até amanhã. E o cara não respondeu nada. E o padre perguntou: mas hoje ele está azedo, hein? O bispo: não, nem hoje não, é todo dia. Todo dia eu venho buscar jornal e todo dia ele me fala a mesma coisa. Mas o senhor continua cumprimentando? O senhor continua sorrindo? O senhor continua vindo para esta banca? Você continua, porque a má ação dele nunca contaminará a minha boa ação. O ferido é ele, eu sou chamado a curá-lo. Quase que eu falei o nome do bispo, já é falecido, né? Vocês mataram a charada. Meus irmãos, como é que nós agimos quando nós estamos feridos, igual a samaritana? Nós chegamos perto de Jesus e Jesus olha para você e diz assim: dá-me de beber. Você vai sair com ele na cabeça. Você que está me pedindo isso? Nem balde você tem? Deus está ou não no meio de nós? Jesus está sentado em cima do poço, ele está no meio do poço, assim como Moisés pergunta para aquele povo na primeira leitura: ele está ou não no meio de nós? E a mulher conversando ali com Jesus, e Jesus vê aquela mulher e vai dizer: olha, se você soubesse quem te pede água, se você soubesse quem é que está pedindo água, quem é? Você está se achando, hein? Você por acaso é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço para nós, para os animais? Olha, você está muito nervosa, minha filha, está muito estressada, você está murmurando, reclamando. Jesus não falou, mas pensou: vou mudar seu nome para Massá Meribá. Está reclamando demais. Olha, vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos quem nós conhecemos. Eu vou te dizer uma coisa, minha filha: chegará um dia que vocês não adorarão nem aqui nem lá, porque os homens que Deus procura, as mulheres que Deus procura, são adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Jesus viu na postura da mulher uma mulher ferida, que ela estava ao meio-dia no poço, fugindo das pessoas, e ela foi rude com Jesus, atacou Jesus. Ela está fugindo, ela está atacando, animal acuado. Aí ele vai falar: já sei, é o coraçãozinho dela, é uma mulher procurando ser feliz, procurando ser feliz do jeito errado, e a cruz só pesa. Deixa eu falar com ela a verdade agora. Como ela não está entendendo o que eu quero, deixa eu ir na ferida dela. Olha, minha filha, você está falando demais, reclamando demais, vai chamar o teu marido. Ela fica triste: eu não tenho marido, Senhor. Nisto falaste a verdade. Você já tiveste 5, e o seu atual não é o seu marido. Eu vou abrir um parênteses. Imagina se o poço fosse hoje
e a samaritana vivesse no nosso século, e Jesus falasse com ela que ela não é feliz, que aquele homem que ela está não é o marido dela, meu filho, era um processo na certa. Mas quem é você para me julgar? Se eu estou tão feliz, e não é da sua conta, eu tive 5, 6, 14 ou 21, é a minha vida. Mas Jesus vai com carinho, mas ele mostra para a mulher a causa da tristeza dela. É meio-dia, o sol tem que iluminar aquele poço profundo que está procurando amor. Ela procurou amor num homem, não encontrou. Ela procurou amor no segundo, também não encontrou. Ela foi deitar com o terceiro, também não achou. Pegou o quarto, durou pouco. Foi no quinto, deu zebra, está no sexto. E Jesus fala com ela: ele não é o teu marido. É, Senhor, vejo que tu és um profeta. O milagre acontece no 7. 6 talhas de pedra, Jesus é a 7ª. 5 pães e 2 peixinhos, 7. Dons do Espírito Santo, 7. Dias da semana, 7. Notas musicais, 7. Pecados capitais, e daí por diante. Jesus é o 7º homem daquela mulher que já teve 6, com uma diferença: todos os outros queriam o corpo dela, Jesus queria o coração. E o milagre acontece porque ele mostra para ela: atenção para você, e você de casa, é para você isso, não para todos, mas para muita gente. Não se iluda, não se iluda procurando felicidade plena nas pessoas. Porque eu estou procurando um grande amor, eu já tive 5, estou no 7º e não sei quando vai parar. A pessoa é carente, ela fica procurando amor em amigo, em gente. E Jesus falou: olha, enquanto você estiver procurando completude em pessoas, essa lista não vai parar. Você está no 6º, daqui a pouco está no 75, e não vai parar, porque você não vai encontrar completude. Porque se você tem sede, esses homens que você teve, que abusaram de você, que usaram você e que também foram embora, eles são sedentos também. A sua cruz dá mais pesada e a deles também. Eu estou te pedindo água, porque se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, nem sede de homem, nem sede de atenção, nem sede, você não terá sede nenhuma, e você vai se transformar numa fonte de água viva. Eu não quero te dar só água, não. Eu quero que você possa saciar a sede dos outros. Que o dia que eu saciar a tua sede, você vai saciar a sede dos outros. Então, dá-me de beber desta água, para que eu não venha aqui para buscá-la. A mulher ainda continua na água física, e Jesus está se dando a ela. Jesus é a água que essa mulher precisa, e ele vai mostrando para ela que ela precisa deixar uma vida antiga, que ela precisa começar esse meio-dia para frente. O que o texto diz? Que a mulher larga o cântaro, o jarro, a talha, e ela vai para Samaria testemunhar. Os grandes estudiosos bíblicos, isso aqui é muito bonito, dizem que esta talha que ela largou é a talha que faltava nas bodas de Caná. Se nas bodas tinha 6, cadê a 7ª? É da samaritana. Ali completou o milagre lá das bodas de Caná. Eu não vou entrar porque o nosso tempo não permite isso, mas é um texto que eu queria pregar para vocês uma semana. Quando um homem solteiro queria arrumar um bom partido, ele ia para perto de onde? Do poço. Antigamente as pessoas iam na praça, ficavam andando. Minha mãe conta isso. Meu pai, que não era namorado dela ainda, parado perto do cinema, Cine Hits, e minha mãe com as colegas indo perto do Augusto Gonçalves, lá na Praça da Matriz, e ficavam desfilando, e os rapazes parados e as moças passando. Entendeu? Era assim.
Depois era no Somebody Love, né? Na conversa. E hoje, padre? Hoje é na sua cama, só no TikTok, site de relacionamento, essa confusão aí. Mas era assim. Aquele local, os solteiros iam para começar um namoro. Quando a samaritana chega no poço, ela não sabe que aquele é o Filho de Deus. Para ela era mais um homem. E na cabeça dela, homem é problema, homem é sofrimento. Por isso que ela é rude com ele. Ah, você não tem nem balde? Não é possível? Mais um homem. Eu vi aqui meio-dia. Meio-dia é o horário que ninguém vem. É o sol mais quente. E está esse homem aí ainda sentado em cima do poço. Uma mulher ferida, coração doído. Ela achou que aquele homem, que era Jesus, queria alguma coisa com ela. Por isso ele estava no poço, porque ali se começavam relacionamentos. Só que Jesus mostrou para ela que ele estava muito interessado na salvação dela e não em ter prazer com ela. E aquela mulher larga o cântaro. Gente, ela foi buscar água e ela falou de Jesus, que Jesus não tinha balde, não tinha cântaro. E ela volta para Samaria e largou o cântaro vazio. Ela viu que o não ter nada é ter tudo. Que o largar cântaros é necessário durante a tua vida. E a pergunta é: você que no Evangelho é a samaritana, qual cântaro que você precisa largar nessa quaresma? O que você está carregando, tentando saciar a sua sede que não sacia? Que você busca uma vez, tem mais sede, você volta, e a sede não acaba. E não é sede de água, eu estou dizendo. Ela largou o cântaro e ela vai para Samaria. E todos a Samaria vieram. Falaram: nossa, agora nós acreditamos em ti, Jesus. Não é porque a mulher disse, agora nós vimos que tu és o santo, é um grande profeta. Todo encontro com Cristo, ele se transforma em testemunho. Aquela mulher que vai buscar água, ela agora volta para Samaria distribuindo água. Não a água material, mas a água da pregação, do testemunho, do sentido da vida. E as pessoas vão até Jesus e encontram Jesus. Então veja, primeiro Jesus sacia a água da mulher, e a mulher desperta nos outros sede. Sede de quem? De Jesus. E eles vão lá. Ontem já estava bem cansado, mas eu começo a ler Bíblia, vou estudar e meu sono vai embora. Eu estava lendo uma homilia de Santo Agostinho. Ele dizia que é aqui que a gente vai entender o que significa ser sal da terra. Quando você come uma comida salgada, o que você pede na hora? Água. Aquela samaritana se tornou sal, sal da terra. Meio-dia, a luz iluminou, luz do mundo. Ela vai até a Samaria e começa a falar de Jesus. E aquele povo ficou com sede. Sede de quem? Daquele homem lá no poço. E eles vão até Jesus. Será que você tem sido esse sal, despertando o desejo e a sede das pessoas por Jesus Cristo? Bonita história, bonito evangelho. E entre a saída da mulher e o retorno dos samaritanos, Jesus não fala só da sede, ele fala da fome. Não foi isso no evangelho? Parece que tem um hiato ali. Ele falou: olha, eu não quero comer, essa já que estava com fome, né? Não quero comer nada não, e ninguém me deu comida. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Vede, os campos já estão dourados, e quando o campo está dourado, vem a colheita. Ele está falando de que campo? De dois campos. O campo de trigo, que é o trigo maduro, é colhido. O trigo se faz a farinha, que se faz o pão, que Jesus transforma em Eucaristia, ação de graças. Ele está falando: saiam de Massá, Meribá, a tentação da reclamação, e venham para o campo dourado, ação de graças, Eucaristia. Quando ele olha para Samaria, o judeu não gosta de samaritano, mas quando Jesus olha para Samaria, diz: os campos já estão dourados. Ele está falando de quem? Ele sabia
que com testemunho da samaritana, aqueles viriam até ele e seriam ali evangelizados, tocados e curados. Olhando para o mundo, você pode ver o mundo de duas maneiras: o mundo jaz pelo diabo, ou os campos estão dourados. O mundo é lugar de missão, é lugar de evangelização. Eu faço a minha parte, tento fazer o melhor que eu dou conta. Faça a sua parte. Conversava na última vez que estive no Hesed com a irmã Maria Raquel, irmã Maria Joana, e a nossa conversa era em torno do cansaço. Eu extremamente cansado, elas extremamente cansadas, dorme pouco, come pouco. Essa é a briga da minha mãe eterna comigo: você não come, você não dorme. Uma vida que eu gosto muito, abençoada, mas está longe de ser uma vida fácil. Quem sabe vida de missão, aeroporto, cidades longe, um dia inteiro de viagem. E nós falávamos: irmã Maria Raquel, Maria Joana, irmã Chiara Maria, Luiz Maria, Padre Emanuel, por que do nosso cansaço? Por que desse cansaço e deste não parar? Porque nós entendemos que o mundo é um campo dourado, é momento da colheita. E Jesus que vai dizer: os trabalhadores são poucos. A gente sempre brinca assim: não, depois que a gente morrer para descansar o resto da vida, deixa gastar a vida com a obra de evangelização. Mas não é só padre, não é só irmã, não é só Frei Gilson, todos nós. Se você fizesse o que a samaritana fez, mais pessoas que estivessem ao seu redor teriam sede de Jesus, que sentiriam o sal da tua vida, o sabor da tua vida, o testemunho da tua vida. Quantas pessoas hoje na igreja são leigos comprometidos com a evangelização, comprometidos com a pastoral, com o movimento, com uma equipe. Isso é maravilhoso, e nós devemos fazer com que as pessoas tenham mais sede de Jesus Cristo. E quando você trouxer ela vai dizer a você: olha, eu vi porque você me falou, mas agora não é porque você falou mais, eu experimentei. Realmente Jesus é a melhor água, é o melhor pão, porque o vinho melhor ficou para o final. No deserto, primeira leitura, saiu água da pedra. Hoje a água jorra do coração de Jesus. Ele é a verdadeira rocha. E toda vez que você olhar o padre preparando o altar para o rito eucarístico, você verá, quem é atencioso, que o padre coloca no cálice o vinho e uma gota de água. Olha a água aí, para saciar a sede. Mas qual gota de água é essa, padre? Por que se coloca no cálice uma gota de água? A gota de água são todas as pessoas que participam daquela missa. Então, na missa, o padre coloca você no cálice. Eu desafio qualquer um aqui a vir e tirar essa gota depois que eu coloquei no meio do vinho. Ela vira vinho. A sede de Jesus não é sede de água, é sede que você tenha sede dele. Porque aquele que pede de beber no poço de Jacó é o que vai pedir para beber do alto da cruz. Tenho sede. Ele está com sede de água? Não, é de você, é de conversão, é de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como sempre, fiz um esquema grande, olhei pouco, né? Mas tá bom, porque é tanta coisa para partilhar. Mas espero que essas considerações ajude você a continuar uma quaresma mais santa, e saber que na missa de hoje, Jesus na Eucaristia, Ele olha para você e diz: dá-me de beber. Ele quer você, Ele quer a sua vida, Ele quer saciar a tua sede, para que você se torne testemunha, saciando também a sede da humanidade. Finalizo com um pequeno texto, um poema que eu já tinha escrito há um tempo, que vai sair num dos próximos livros que nós lançaremos sobre evangelização das famílias. Eu coloquei o nome de Hoje a Samaritana Sou Eu. Eu fiz uma releitura
do texto, eu me colocando no lugar da samaritana. É como se eu fosse buscar água e Jesus estivesse no poço e ele começasse a conversar comigo, o Padre Christian. Como que seria o diálogo? Foi desta oração que eu escrevi este pequeno poema que partilho com os senhores. Hoje, a samaritana sou eu, caminhando com um cântaro vazio na mão. Hoje, a samaritana sou eu, caminhando com o cântaro vazio na mão, trazendo no coração tantas sedes escondidas. E tantas histórias que só Deus conhece. Venho ao poço no calor do meio-dia da vida, onde o cansaço pesa e a alma se inquieta, procurando água nas fontes deste mundo, que prometem muito, mas saciam tão pouco. Quantas vezes tentei matar a sede nas águas rasas das ilusões humanas, e voltei para casa com o coração cansado e a alma ainda mais vazia. Mas hoje eu encontro Jesus sentado junto ao poço, esperando por mim como quem espera um amigo, olhando minha história. Olhando minha história sem condenação e falando ao meu coração com ternura. Só Ele conhece minhas quedas e meus caminhos tortos, conhece minhas lágrimas e minhas batalhas, e mesmo assim me pede algo tão simples: dá-me de beber. E eu descubro com espanto e alegria que aquele que pede é também aquele que dá, que aquele que tem sede de mim é a fonte que pode saciar minha vida. Hoje deixo o meu cântaro aos pés do poço, deixo para trás minhas falsas seguranças, porque encontrei algo maior do que tudo aquilo que eu buscava. Hoje a samaritana sou eu, que encontro no olhar de Cristo a misericórdia, na sua palavra a verdade, e no seu coração água viva. E agora eu posso caminhar pela vida com o coração renovado e cheio de esperança, porque sei que encontrei a fonte verdadeira, Jesus, o Salvador do mundo, a água que me saciou como nenhum ser humano poderia saciar. Por isso, se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas eu lhe daria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de Santa Mônica, mãe de Agostinho,
uma mulher intercessora pela conversão do seu filho. Somos chamados a, como Mônica, a não desistir daqueles que o Senhor nos confiou, por mais difícil que seja a sua conversão. Como lemos e rezamos na oração coleta desta Santa Missa, pedimos a intercessão de ambos, Mônica e Agostinho, para que do céu interceda por nós, pelas nossas famílias, pela nossa comunidade, pela nossa vida de conversão. Há exatamente 20 anos atrás, no dia de Santa Mônica, a grande mãe intercessora de Agostinho, eu me ordenava padre, também como outra mãe intercessora, Dona Ana Maria, conhecida por todos, né? Minha querida mãe. Desde o dia 27 de agosto de 2025, pela imposição das mãos de Dom José Belvino, era ordenado padre em Itaúna. Lembrei aqui na entrada, quando beijei o altar, já perdi as contas de quantas e quantas missas celebrei daquele dia até hoje. São 20 anos de padre, poderia dizer 20 anos de Eucaristia. 2 décadas se passaram e meu coração só pode dizer, como dizia no dia da ordenação, como meu lema, que é o Salmo 33, o versículo 21. No Senhor se alegra o meu coração, é no seu santo nome que eu confio. Foram essas 2 palavras que eu escolhi para a minha vida de padre: alegria e confiança. Não cabe aqui voltar a ela, mas Dom Belvino, no dia da minha ordenação, fez uma homilia maravilhosa, falando sobre o serviço do padre e um serviço com alegria e confiança. Nesta Santa Missa, ouvimos também a palavra de Deus. A liturgia nos ajuda a compreender este mistério, porque é um mistério, o ser padre, o consagrar a vida ao serviço de Deus e da sua igreja. Na primeira leitura, ouvimos carta de São Pedro, e nele dizia: cada um ponha à disposição dos outros o dom que recebeu, a fim de que em tudo seja glorificado Deus por Jesus Cristo. Este é, meus irmãos, o sentido da vida sacerdotal. Assim, escutei no seminário, nos 10 anos de preparação para a ordenação, no meu diaconato e nos retiros que fazíamos, sentido da vida do padre: colocar os dons não para mim mesmo, mas para serviço do povo de Deus, para o serviço da Santa Igreja. Nada me pertence, tudo é um dom recebido do Senhor, e esse dom só se encontra sentido quando colocado em comum na comunidade. Nenhum padre é padre para si, mas é padre para a igreja, é padre para uma comunidade de fé. São Pedro recorda ainda a caridade e a hospitalidade, que são marcas do cristão e devem ser também marcas de um bom padre. O sacerdote é chamado a ser aquele que acolhe sem murmuração, que ama sem medida, que se cansa, mas que continua evangelizando, e que acima de tudo administra os mistérios de Deus, que são os sacramentos, entre todos a Santa Missa, que é a graça das graças. Não a graça maior na vida de um ser humano e na vida de um padre que poder transformar o pão em corpo e o vinho em sangue do Senhor.
O evangelho que escutamos nos leva ao coração da vocação sacerdotal, a amizade com Jesus Cristo. O que é ser padre, senão amigo de Jesus, servidor por causa do Senhor? Ele nos diz: já não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigo. O padre é, antes de tudo, um amigo de Jesus, para ser depois um servidor do povo. Esta amizade se renova e se aprofunda em cada Eucaristia celebrada, em cada sacramento presidido, a cada confissão escutada, a cada unção administrada, a cada casal abençoado, a cada jovem que escuta a palavra. Antes que eu fale ao povo, Deus precisa falar ao meu coração. O padre é o homem da palavra, e eu sou simplesmente encantado com a Sagrada Escritura. Quem me conhece de perto sabe que desde a minha ordenação eu estudo a Bíblia quase todos os dias, e principalmente me aprofundo nos evangelhos dominicais. Para mim é uma graça poder pregar a palavra de Deus. Como a Bíblia me alimenta, me ensina, me corrige, me consola e me ilumina. A cada homilia preparada, a cada pregação que eu me debruço, a cada encontro que eu preparo, percebo: o Evangelho fala primeiro para mim. O primeiro ouvido do pregador é o meu, para que depois eu possa pregar também ao povo. Jesus ainda nos recorda no Evangelho: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Isso resume a vida sacerdotal. O padre, misteriosamente, é um escolhido de Deus. Desde o ventre da minha mãe, quando fui ofertado a Deus por ela, eu já trazia este chamado. Como diz o bom mineiro, desde que eu me entendo por gente, eu nunca pensei em ser outra coisa senão padre. Brincava de missa, ainda muito pequeno, com meu irmão Samuel. De vez em quando, antes da missa, acontecia a briga, porque ele comia as bolachas que seriam consagradas como hóstia, mas a minha mãe arrumava outras e a missa assim continuava. Minha alegria como criança era brincar de missa. Mas uma coisa eu digo, e quem me conhece sabe: desde que eu me ordenei padre, nunca mais eu brinquei de missa, e nem brinquei de ser padre, pois levo a minha vocação muito a sério. Por isso, a minha vida repousa em duas colunas: a alegria e a confiança. Alegria de ser padre, de levar esperança, anunciando o Evangelho. Confiança na providência divina, que nunca falhou na minha vida e nunca falhará. Hoje, meus irmãos, não posso deixar de louvar a Deus por aqueles que foram instrumentos ao longo da minha caminhada, seja no período vocacional, os 3 anos antes de ir para o seminário, seja os anos de seminário em Divinópolis propedêutico, filosofia na Arquidiocese de Mariana, teologia na PUC Minas, meu estágio diaconal até chegar à ordenação sacerdotal. Preciso agradecer a todos e a cada um, mas seria ingrato se não lembrasse de alguns nomes que precisam ser lembrados, porque me ajudaram muito. Lembro
dos meus reitores no tempo da teologia, verdadeiros pais espirituais que me orientaram, corrigiram, exortaram e, acima de tudo, confiaram em mim. Padre Edilson Antônio Manuel, que me recebeu no seminário. Padre Moacir Arantes, hoje bispo em Barreiras, na Bahia, foi um grande amigo e um grande defensor no meu tempo de seminário. E o padre Geraldo Menezes, hoje sendo missionário em Tefé, no Amazonas. Foram esses 3 padres que me acompanharam durante a teologia e que me prepararam para a vida no sacerdócio. Não posso esquecer de tantos padres que me acompanharam em Mariana. Agradeço a todos, mas lembro de 2. Primeiro, o padre Roberto Natali, que foi meu diretor espiritual. Era um grande músico, um grande cantor e um grande padre que me acompanhou quando eu fazia estágio lá na Arquidiocese de Mariana. E lembro-me com saudade também do meu querido amigo padre Marcelo Santiago, que era o reitor do seminário da filosofia. Quando eu fui estudar em Mariana, eu sempre gostei muito de falar, e fazer encontro, e fazer retiro, e aquela coisa toda. E o padre Marcelo era um incentivador. Quando eu falava com ele, padre Marcelo, eu sei que eu estou aqui em Mariana, mas eu tinha um retiro em Itaúna, eu tenho um encontro em tal lugar. Ele sempre me liberava para ir. Olha, pode ir sexta depois do almoço, volta domingo à noite. Agora já passou, eu posso contar. Os outros padres ficavam tinindo de raiva, que os seminaristas não saíam para a missão. Mas o padre Marcelo me dizia: vejo em você um grande pregador da palavra, vejo em você um padre que vai ter um ministério um pouco diferente. Vai, meu filho, mas volta em tempo das aulas da segunda. E se você perder média, adeus missão. Por isso que eu ia para a missão e estudava muito, para que as minhas notas não caíssem, para que ele pudesse me liberar. Fiquei muito emocionado, não sei se foi ano passado ou retrasado, que nas minhas andanças também aqui em Minas Gerais, foi para uma noite da família, ali na região de Ouro Preto, Viçosa, ali naquele miolo. Quem estava lá? O padre Marcelo. E ele depois me dizia: não te falei? Eu via no seminário que você seria um bom orador. Então quando você sair para viajar, não se esqueça, começou porque eu deixei, viu? E foi mesmo, né? Padre Marcelo, um grande amigo lá de Mariana. Lembro do padre Celso, né? Tantos padres que me ajudaram no meu tempo da filosofia. Dou graças a Deus pelos bispos que eu tive. Dom José Belvino, o bispo que me ordenou, e me ordenou na raça, né? Porque naquela época, sem dizer nome, havia torcida contra, mas Dom José falou: não, vou ordenar, que vai ser um grande padre, vai ser um padre diferente. E ele então tomou essa decisão juntamente com o conselho e me ordenou diácono, e no dia 27 de agosto eu era ordenado padre por ele. Um grande bispo, um grande pai espiritual. Foi com Dom José que aprendi também a contar as histórias nas pregações. Dom José era um grande historiador, ele tinha uma coleção imensa de história. Lembro-me um caso engraçado, uma vez que eu fui visitar Dom José, que eu fui tomar café com ele, ele virou para mim e falou assim: Padre Cristo, ele era meio rouco, né? Me conta uma história. Aí eu falei: eu conto uma, mas o senhor me conta outra? Ele falou: então, você me conta 2 e eu te conto uma. Eu falei: por quê? Que eu vou te contar 2 e o senhor vai me contar uma? Porque você é padre, eu sou bispo. Eu falei: sim, senhor. Aí eu contei 2 histórias para ele. Um homem muito simpático, muito sorridente e que me tratava muito bem. Foi um bispo que me acompanhou de muito perto. Depois de Dom José,
convivi muito com Dom Tarcísio Nascentes dos Santos. Foi Dom José que me trouxe de Cajuru para o Santuário de Aparecida, aqui no Bom Pastor. E foi Dom Tarcísio que me manteve lá durante todo o seu episcopado aqui em Divinópolis. Ele gostava muito das missas da família. Falava que era impressionante a quantidade de pessoas que reunia. E durante todo o episcopado dele, eu fiquei lá. Depois de Dom Tarcísio, veio o nosso querido Dom José Carlos, que hoje é arcebispo de Montes Claros. Dom Tarcísio está em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu encontrei com ele no curso de exorcista, lá no Rio de Janeiro, no Sumaré, juntamente com o cardeal Dom Orani. Então, fiz questão de saudar Dom Tarcísio, sempre muito amigo, muito paternal. Dom José Carlos dispensa aí os comentários, foi um amigo, um incentivador. Foi com ele que o Luz e Vida cresceu. Foi Dom José que me liberou dos trabalhos da paróquia, ficar só na paróquia, e me ofereceu aqui o Frei Galvão, para que eu pudesse, junto com Luz e Vida, edificar o santuário. Eu vou aqui repetir apenas as palavras de Dom José. Na época, quando ele me trouxe, ele fez questão: não, eu vou te levar no Frei Galvão, eu vou presidir a missa de você, reitor lá. Então José falava: eu preciso que se levante um santuário, e eu sei que só pela comunidade vai demorar anos para esse santuário ficar de pé. Aí ele dizia isso. Eu trouxe o padre Christian, que do meu presbitério é o padre que consegue, com o trabalho dele e com a ajuda valiosa da comunidade, o santuário vai se erguer. E graças a Deus o santuário ficou, claro que não está totalmente acabado, mas ele ficou nessa estrutura num tempo que nem eu, com as minhas melhores expectativas, podia sonhar. Nós tínhamos o dobro do tempo e conseguimos, com tantas pessoas que trabalham e que acreditam na evangelização, aí ter o nosso belíssimo santuário Frei Galvão, que hoje pela mídia católica é conhecido em todo o Brasil. Agradeço também ao meu atual bispo, que é o meu pai espiritual, Dom Giovanni Luiz da Silva. Uma educação fina, uma presença discreta, sempre muito atencioso, muito ponderado nas suas colocações. E se Dom José deu o empurrão para que o Frei Galvão fosse a mesma sede do Luz e Vida, foi Dom Giovanni que deu um outro empurrão para que o Luz e Vida tivesse o seu CNPJ próprio, tivesse a sua sede própria, em várias reuniões que tive com ele. Um bispo muito atento, muito zeloso, muito carinhoso, não é? Chegou um pouco meio ressabiado, mas em pouco tempo entrosou com a cidade, com os padres, e agradeço muito a Deus também pela vida dele, que tem sido um apoio seguro, muito próximo e muito carinhoso para com a minha pessoa. A ele a nossa gratidão. Quero estender um abraço fraterno e muita gratidão aos meus irmãos de turma. Eu estou comemorando este ano 20 anos de padre, mas nós ordenamos 8. Foi uma das maiores turmas que a diocese, eu acho que é a maior das turmas. Nunca teve uma ordenação com 8 diáconos transitórios. E os 8 são padres até hoje. Fizemos juntos o propedêutico, a filosofia, a teologia, ordenamos juntos diáconos e com padre, cada um ordenou na sua paróquia. Faço questão de saudá-los, certamente muitos de vocês conhecem vários deles. O padre Claudinei Cristiano Pereira ordenou dia 11 de novembro, também tudo 2005. Padre Marcos Antônio Rocha, dia 9 de setembro, nós fomos coroinha juntos, lá na Matriz de Santana, em Itaúna.
Padre Emerson José da Cunha ordenou dia 6 de agosto, fizemos juntos a contabilidade, fomos para o seminário, tocamos na fanfarra lá da Escola Estadual de Itaúna e ordenamos padres no mesmo ano. Padre Hélio Cristino Teixeira ordenou dia 16 de julho, Padre Everaldo Quirino Ferreira, dia 19 de agosto, Padre Adilson Neres Vieira, dia 25 de junho, e Padre Edmar Antônio de Souza, dia 15 de julho. Então todos esses padres nós formamos uma turma só, fizemos toda a formação rumo ao sacerdócio juntos, e lembro deles e peço também a oração pelos seus 20 anos de sacerdócio. Sou muito grato pelo início da minha caminhada na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Cajuru. Foi lá que eu cheguei como seminarista, fiz o meu diaconato e fiquei 2 anos como padre. Fui acolhido pelo padre Francisco Cota, que hoje é bispo de 7 Lagoas. Trabalhei lá com tantos outros padres, Antônio, Ideci, padres muito próximos, muito amigos. Foi um tempo realmente que marcou a minha vida. Eu não vou aqui contar a minha história toda, mas quem me conhece sabe que naquela época o meu grande sonho era ser padre em Cajuru. Padre Francisco estava preparando a paróquia para que eu assumisse. Ele sairia de Cajuru e eu seria o pároco. Nesta transição, não vou entrar aqui nas entrelinhas, houve uma necessidade de um padre aqui em Nossa Senhora Aparecida, e Dom José então me trouxe às pressas para cá. Foi aí que a minha vida virou de perna para o ar. Eu achei que seria uma coisa e foi totalmente outra. Os caminhos de Deus, né? Agradeço também pelos 8 anos que eu fui pároco aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Um trabalho muito bonito, onde a festa Nossa Senhora cresceu, fizemos tantas reformas, a missa da família também abrangeu aí as transmissões nacionais. Foi a partir desta missa da família que eu fui para evangelizar, que eu fui para a Canção Nova, que eu comecei os eventos no Brasil, as palestras aqui na região e depois fora de Minas, e foi crescendo, né, Inês? A Inês que diz, né? Ela começou a fazer a agenda tão simples, uma escolinha ali, uma escola aqui, fomos na periferia de Divinópolis e as coisas foram tomando forma e cor e foram crescendo, graças a Deus. Sou grato por exercer o meu sacerdócio como reitor deste belo santuário. Agradeço de coração a todas as pastorais, conselhos e equipes do santuário São Frei Galvão. Como brincava Dom José, o Frei Galvão é o seu ninho. Você pode voar, 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 mas tem que ter um ninho aonde pousar, aonde descansar, aonde você pode olhar para o povo e dizer: é o meu povo, é a minha igreja, é aqui que eu exerço o sacerdócio. Pessoas que se tornaram parceiros e amigos da missão. Agradeço a Associação Luz e Vida, que vem dando a moldura de graça e organização a este trabalho ministério, que certamente daqui para frente crescerá ainda mais. A cada um a minha gratidão e a minha amizade. Não podia esquecer algo que marcou profundamente a minha vida. Então, lá atrás, a comunidade Lírio do Vale, onde com os retiros, com os encontros, fizemos grandes amizades e momentos grandiosos de oração. Hoje, comunidade Recanto do Espírito Santo, Cristino, André estão aqui, onde temos a missa da família mensal. E com muita alegria, sou educador missionário na escola, no colégio Recanto Espírito Santo, e colaboro com aquilo que posso na comunidade, principalmente na evangelização no seu centro, que fica indo ali para Itatiaiuçu, que muitos aqui já participaram das missas da família lá. Vendo aqui presentes o André e a Cristina, que é comadre e compadre, né? Conheci os dois ainda muito jovens, eram desconhecidos, começaram a amizade,
se enamoraram, namoraram, noivaram, casaram, e eu presente em tudo, não é? E tenho a alegria de ser também padrinho do Tiago, que é meu afilhado de batismo. Tiago, sabe que não viria hoje, que eu estava na escola hoje dando aula, passou Tiago um pé com uma chuteira de futebol de salão, que modéstia abaixo foi o Dinho que deu, e o outro com o pé descalço. Ele falou assim: tudo bem, Tiago, Deus abençoe. O que aconteceu com o seu pé? Chutei o chão. Não sei se quebrei, se trincou, se torceu. Falei, senta. Aí ficou o pé para cima, o pé ficou... Coisas da idade. Eu falei, então logo você não vai à missa, né? Acho que eu não vou não dou conta. A senhora diretora o acolheu bem e disse assim, a Luciana, né? Na idade dele, ele já sabe o que faz. O que você quer que faça? Quer ir para o hospital? Quer voltar para a sala? Quer ligar para o seu pai? Não, eu vou ligar para o meu pai. Não sei o final da história. Sei que também quero abraçar aí essa história bonita que eu tenho com o Recanto Espírito Santo, com o colégio, com a comunidade que me realiza. Eu vou exultante quando eu não estou em viagem, dar aula lá no colégio. Não podia esquecer de louvar a Deus também pela minha família. Meu pai José Emílio, minha mãe Ana Maria, que aqui está, que é a minha coluna de oração, é o meu sustento, me consagrou a Deus ainda no seu ventre. Estava rezando hoje, lembrando da minha vida, e lembrei dos meus avós, a vovó Alice, vovô Bismarck, que são meus avós maternos. Lembrei da vovó Almira, que é minha avó paterna. Quando eu ia lá, ela estava já doente na cama, mas quando eu fiz a primeira comunhão, e eu fui lá ainda de roupinha branca, ela dizia, você vai ser padre, meu neto, você vai ser padre. Naquela época eu era um pouco mais arteiro, né? Mas ela já via naquele menino arteiro um futuro servo de Deus. Então, lembro também dela. Agradeço o meu irmão Samuel, está aqui presente, sempre muito parceiro, muito amigo. Gosto do irmão dele também, não é possível, né? Nosso irmão, estamos juntos. E saudando Samuel também a Carol, que entrou para a nossa família, foi um presente de Deus, não é? Uma família, até a Andréia tem a mãe, uma família catolicíssima que veio somar muito na vida do Samuel e também na vida de toda a família. E ainda mais pelas duas joias que nos deram, né? O Marcos Henrique e a Maria Clara. Louva a Deus pelos amigos que Ele foi somando a minha vida. Aqui eu não vou ler a lista, porque certamente eu vou esquecer alguém de fora. Mas quem é amigo sabe que amigo é. E as pessoas foram somando na minha vida neste tempo aqui no santuário, seja no Luz e Vida, na lojinha, parceiros de sempre, parceiro de viagem, parceiro aqui do santuário, parceiro de evangelização, as missas que celebro fora. Eu não vou arriscar a dizer os nomes, porque são tantos e tantos. Cada um sabe do meu carinho, da minha amizade, da minha gratidão. Não vou aqui citar o nome desses, porque são especiais e eles sabem da minha amizade. Não poderia deixar de citar, meus irmãos, pessoas que fizeram e fazem uma diferença na minha vida e quando evangelizador, com um nível mais abrangente. Faço questão de dizer o nome do padre Reginaldo Manzotti, que foi um amigo que Deus me deu, um carinho extremo. A minha mãe já teve oportunidade de sair com a gente e ela comenta, mas é impressionante o tanto que o padre Reginaldo gosta de você, e é uma amizade sincera. Foi ele que me convidou para a TV Evangelizar. Sou missionário da obra Evangelizar há 9 anos. Ele não abriu, ele não escancarou, ele arrancou as portas da obra. Quando eu vou em Divinópolis, é como se fosse a minha família. Tenho liberdade na TV, celebrações da missa, gravações e etc, né? Então fiz questão aqui de dizer o nome dele, e saudando José de Melo, eu abraço a todos da TV Evangelizar e do Santuário de Guadalupe, que tem uma lista bem extensa de pessoas queridas, mas todas sabem do meu afeto. Não poderia deixar passar de liso, meus irmãos, também foi um divisor de águas na minha vida, a presença carinhosa,
paternal e, por que não, profética do Monsenhor Jonas Abib. Minha mãe presenciou muitos encontros reservados com ele, na sua casa, atrás ali do novo rincão. Monsenhor, com a sua palavra, com seu incentivo, com a sua bênção, também abriu as portas da Canção Nova. E claro que não somos idênticos, mas Monsenhor Jonas dizia muito que Deus é como se tivesse levado o Padre Léo, mas me convidou não para ser o Padre Léo, mas para os acampamentos que ele pregava, porque temos o mesmo estilo de pregação, com alegria, com riso, com festa. Então agradeço também a toda a comunidade Canção Nova do Brasil e a comunidade Canção Nova de Portugal, que no próximo ano nós já voltaremos aí com as missões ali em Fátima, Porto, Lisboa. Nós fizemos 5 anos juntos, paramos um tempo e ano que vem começamos de novo. Uma alegria estar também aí com vocês. Não podendo saltar a todos da Canção Nova, eu quero abraçar o padre Wagner Ferreira da Silva, atual presidente tanto da comunidade como da associação, e dizer que a amizade deles, que o apoio da Canção Nova é também fundamental na minha vida de evangelização. Por fim, não poderia deixar de citar o Instituto Hesed, que a minha mãe tantas vezes rezou, ama, e quando nós vamos lá também, é como se fosse a nossa família. A irmã Chiara Maria, que é uma festa, ela sempre diz, você pode ser padre de Divinópolis, você pode pregar na Canção Nova ou na Evangelizar, mas você é um padre recetita, né? Então quando eu chego lá, eu falo, chegou o padre do resto. É uma amizade, eu digo aos senhores que é um pedaço do céu. Então quero saudar aqui com muito afeto e gratidão as senhoras madres Jane, Madeleine e Kelly Patrícia, pela acolhida, pela confiança. Saudar também o padre Emanuel Maria, e saudando a esses, eu abraço a todos os irmãos e irmãs, os amigos que fiz aí. Grato também sou aos apoiadores e parceiros na nossa evangelização por todo o Brasil. Saúdo com carinho aqueles que organizam os eventos e as missões fixas Brasil afora. São pessoas que trabalham e trabalham muito, mas todo ano nós temos feito eventos juntos. É uma parceria que já vai durar 5, 10 ou mais anos. Quero dizer aqui o nome deles e saudando a eles, aqueles que esporadicamente também visito aí os estados, as dioceses, as paróquias e comunidades pelo Brasil afora. Aqui eu cito parceiros fixos: Padre Moacir Nogueira em Caratinga, Minas Gerais; Tia Lolita do Raléu em Franca, São Paulo; Ramon Miguel em Curitiba, Paraná; Rômulo Falqueto no Espírito Santo; Edson Sueli em Maringá, Paraná; Gustavo Lucena em Campina Grande, Pernambuco; Geraldo em Fortaleza, Ceará; Ítalo em Arapongas, Paraná; Vander e Gil em Franca, São Paulo. São esses os que trabalham muito durante o ano para fazermos um evento por ano nessas localidades e cidades vizinhas. Claro que eu abraço aos outros coordenadores e organizadores dos eventos pelo Brasil. Certamente fazem parte da minha vida. Meus caros, nesses 20 anos, só posso dizer: se fosse preciso começar tudo de novo, eu começaria. Porque ser padre é a maior alegria da minha vida. E minha confiança sempre esteve no Senhor que me chamou e em Nossa Senhora que sempre me sustentou. O Salmo 116 cabe nesta missa. O que poderei oferecer ao Senhor Deus por tudo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Nada poderia ser mais apropriado para agradecer pelos 20 anos de sacerdote do que celebrar esta Santa Missa com vocês aqui presentes. Meu coração
se enche de alegria e gratidão pela presença de cada um. Que Deus lhes devolva em dobro tudo que tem feito por mim. São amigos e outras famílias que eu vou ganhando vida afora. Mais uma vez, vou omitir os nomes, porque é tanta gente que certamente alguém ficaria de fora da lista. Mas as pessoas sabem quem são as famílias e os amigos que Deus vai me confiando, que participam intimamente da minha vida. Posso dizer que pouca gente participa intimamente da minha vida, mas os que participam são amigos e famílias queridas. Aproveito para abraçar também o Eric e o Miguel, que são também meus queridos afilhadinhos de Crisma, e conheci ambos tão pequenininho, e hoje rapazes, continuam com o mesmo carinho pela minha pessoa, fazem parte também da minha família. Abraçando a esses, eu abraço a todos e a cada um. E quero, meus irmãos, finalizar esta minha fala, que fiz questão de escrever, por mais longa que fosse, porque sem escrever seria o triplo, por isso que eu fiz questão de colocar no papel. Não poderia terminar de outra maneira do que elevando uma prece a Jesus, sumo e eterno sacerdote, que me chamou para o seu serviço. Ninguém é padre sozinho. O sacerdote, ele é padre em Jesus Cristo, o sumo e eterno sacerdote. Então foi ele que, no mistério da sua bondade, me escolheu entre tantos para estar com ele também no serviço do altar. E eu encerro com esta prece: oração ao bom e belo pastor sacerdote. Senhor Jesus, bom e belo pastor, hoje me coloco diante de Ti com o coração agradecido. Há 20 anos impus minhas mãos nas Tuas, e Tuas mãos repousaram sobre mim, pela igreja, fazendo-me um padre. Foram 20 anos de lutas e consolações, de lágrimas e de sorrisos, de noites de cansaço e de dias luminosos. Em todos eles, Senhor, Tu estiveste comigo, alimentando-me na palavra, sustentando-me na Eucaristia, fortalecendo-me na oração e no afeto do Teu povo santo. Sou apenas servo inútil, mas que encontrou alegria em servir. Sei que nada do que fiz me pertence, porque tudo veio de Ti, Senhor. Cada sacramento celebrado, cada homilia preparada, cada encontro vivido, cada viagem realizada, primeiro falaste ao meu coração, para que depois eu fosse apenas um instrumento. Hoje, diante do Teu altar e dessas pessoas queridas que celebram comigo esta data importante, eu renovo o meu sim. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu Te daria. Faz-me, Senhor, continuar sendo este padre alegre, homem da palavra, amigo dos irmãos, defensor da família, incentivador dos casais, testemunha da confiança na Tua providência. Recebe, Jesus, os frutos desses 20 anos e conduz os próximos passos da minha vida sacerdotal. Que tudo seja para a Tua glória, pelo bem da Tua igreja e pela salvação
das nossas famílias. Que assim seja. Amém. Amém. Por tudo, por todos e por tanto, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a cada um aqui presente, espero que tenham sido todos contemplados na minha fala e saibam que no meu coração há um lugar realmente para todos. O padre só é padre por aqueles que rezam, que confiam e que fazem o seu sacerdócio acontecer. Que Deus abençoe todo o carinho, toda a amizade, toda a oração que vocês fazem por mim. Mesmo que eu não saiba, Deus sabe, e que Ele, bom sacerdote, recompense o carinho de todos e de cada um. Deus lhes pague e abençoe.